adiantado aqui que já começamos na onça. Eu vou tentar concluir o tempo. Até mesmo que nós já conversamos muito sobre o assunto, já adiantamos muita coisa aqui nas nossas conversas, tá? Bem, atividade militar nos espaços marítimos. Aqui está a interpretação, a declaração interpretativa do Brasil com relação a esse assunto, que a gente já até conversou aqui. O governo brasileiro entende que as disposições da Convenção não autorizam outros estados a realizar exercício ou manobras militares, em particular as que impliquem o uso de armas ou explosivos na ZEE, sem consentimento do Estado costeiro, ou seja, sem consentimento do Brasil, na nossa, né? Aqui tem um outro assunto que são zonas militares de segurança. Elas não devem ser confundidas com aquelas zonas de segurança ao redor de plataformas que nós já conversamos. Essas zonas militares de segurança, elas não têm respaldo no direito internacional. Zonas de exclusão que são, por exemplo, aqui foi feita ao redor das Ilhas Malvinas durante o conflito, aquilo são medidas extremas de Estado em guerra. Então, os americanos, eles consideram zonas militares de segurança como o uso do artigo 52 da Carta da ONU, que é o direito de autodefesa, e aí, principalmente nas áreas em conflito, eles delimitam zonas, primeiro zonas de identificação. Entrou, o navio tem que se identificar para uma estação costeira ou para outro navio que está em patrulha. Seguindo adiante, ele vai entrar numa zona de exclusão, onde ele tem ou não autorização para navegar. Okay? E ele pode ser, inclusive, alvo de armas do fogo de outro navio, caso ele insista, né? Isso não está dentro do direito internacional. O direito internacional prevê a liberdade de navegação, inclusive no mar territorial. Okay? São zonas de segurança. Os americanos dizem, existe a guerra ao terror. Então eu estou em guerra. Se eu estou em guerra, eu tenho direito à autodefesa, artigo 52 da Carta. Então eu vou baixar aqui uma zona de exclusão. Mas altamente contestável. Navios de guerra. Mas o que caracteriza um navio como sendo um navio de guerra? Sinais externos próprios dos navios de guerra da sua nacionalidade, indicativo visual, certo? Está sob o comando de oficial da força e devidamente designado para o comando. Ter um comandante militar. Estar guarnecido por tripulação sujeita ao RDM. Ok? Aqui no interior, só uma pergunta, quando o senhor fala proibido manobra militar, a própria passagem inocente também quiser A passagem inocente também A passagem inocente é mar territorial, tá? Mas na ZE. Aqui é na ZE. Não, na ZE você não fala de passagem inocente, não. Na ZE é garantido a liberdade de navegação. Sim. O navio de guerra ele pode passar na ZE. Ele só não pode lançar aeronave, submarino tem que estar à superfície. Tá bom? Isso é a nossa interpretação do governo. Ele não pode lançar carga explosiva ao mar. Essa é a interpretação do nosso contínuo. A zona pode ficar mergulhado submarino de guerra estrangeira. Bem, eu já li a respeito disso. Aquele caso que eu citei anteriormente, o submarino americano que passou mergulhado em Tupi, aquilo ali o Brasil considerou como um navio de guerra estrangeiro realizando manobra militar na ZE. Tá? Isso aí é uma posição oficial. Eu tive acesso a documentos falando sobre isso. Então, você é submarinista? Pode ilustrar melhor. Está dizendo aqui, o Brasil não reconhece o direito de outras nações realizarem pesquisa e exercício militar. Então, se vier um submarino aqui, ele tem que pedir permissão para entrar na nossa ZE.
Não para entrar, é para fazer manobras militares, tá? E ele ainda amarra um pouquinho. Ele pode ficar em imersão, mas ele pode ficar em regime de imersão. O que eu estou dizendo para ele é que quando o submarino americano ele passou no campo de Tupi mergulhado, aquilo ali o Brasil considerou como uma ofensa a essa declaração interpretativa. Entendeu? O Brasil apresentou protesto. Sinais característicos, tá? Indicativo visual, comandante militar daquela força e tripulação sujeita ao regime disciplinar militar daquele país. São exemplos de navios de guerra, navios de combate, que são as fragatas, contra-torpedeiros, corvetas, porta-aviões. Navios auxiliares da Marinha de Guerra, são navios tanque. Navios mercantes incorporados e comandados por oficial da Marinha de Guerra. Todos esses, para efeitos de direito do mar, são navios de guerra. O navio de guerra ele tem imunidade diplomática. Ou seja, ele não pode sofrer abordagem, ele não pode, ainda que em porto, atracado, ele não pode sofrer inspeção, porque ele é considerado como extensão do território do país ao qual ele pertence. Então, para que um determinado navio de guerra goze de imunidade diplomática, ele tem que ser um navio de guerra propriamente dito, ou seja, ele tem que estar enquadrado naquelas 3 características que a gente citou anteriormente. Pode ser navio auxiliar a serviço da Marinha de Guerra guarnecido por militares, vai de novo naquelas 3 características anteriores. E navio mercante incorporado, navios mercantes incorporados à Marinha do Brasil e que sejam notificados, ou seja, quando o direito internacional ele exige que um determinado navio mercante, ao ser incorporado, ou seja, ao ganhar uma tripulação de comandante militar para ser usado no esforço de guerra como navio de guerra, o direito internacional exige que o Estado que faz isso notifique aos demais beligerantes e às potências neutras na área de interesse, onde ele vai atuar. Ok? E esse determinado navio, ele não pode ser utilizado duplamente para fins militares e para atividade comercial. Uma vez incorporado, ele só vai ser usado, empregado em atividade militar. Esse navio ele vai gozar da imunidade diplomática que os demais navios de guerra possuem. Okay? Restrições a esse direito de imunidade. As regras impostas pelo Estado costeiro para a passagem inocente. A passagem inocente, ela nunca vai ser proibida, mas ela pode ser regulamentada. Para isso, nós temos as medidas de controle da navegação, né, as medidas de... Não, são... Gaine, me ajuda aí, cara. Pô, minha dissertação foi sobre isso, cara. Esqueci o nome. Quando a gente coloca corredor de trânsito... Exatamente. O Estado costeiro ele pode prever medidas de tráfego costeiro, de tráfego marítimo, ainda que os navios estejam em passagem inocente. Isso tudo visando o quê? A salvaguarda da vida humana no mar ou a preservação ambiental. Okay? Ou seja, navios de guerra, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Me perdi um pouco aqui agora. Navios de guerra, eles têm que seguir as normas de tráfego marítimo impostas pelo Estado costeiro
mesmo que quando em passagem em trânsito. Perdão, passagem inocente. Passagem em trânsito é outra guerra. E ele é responsabilizado pelos danos causados durante a passagem ali nas águas sob jurisdição daquele Estado. Em caso de infração, a única coisa que pode ser feita é emitir notificação ao Estado de bandeira e dar ordem para que se retire, mas ele não pode ser apresado. Aqui vocês podem ver um reflexo claro daquilo que eu falei no início, que é o princípio da soberania, o respeito que a Convenção tem à soberania dos Estados. Aqui está bem refletido. Ainda que um navio de guerra cause uma infração, ele não pode ser apresado. O máximo que pode ser feito é uma notificação ao Estado de bandeira ou para que ele se retire do mar territorial onde ele se encontra. Aeronaves militares seguem por analogia aquilo que é previsto para navios de guerra. Comandante e tripulação tem que ser militares, tem que possuir sinais identificadores. A aeronave não tem bandeira, mas elas têm cores que elas usam no leme, elas têm sinais específicos que demonstram que aquilo é uma aeronave de Estado, não é uma aeronave de guerra, militar. Tá? Gozam das mesmas imunidades dos navios de guerra, porém tem que ter autorização para sobrevoar e aterrissar em território nacional. Território nacional que eu digo é no Brasil, aeronave estrangeira, aeronave militar estrangeira no Brasil. De uma forma geral, o direito internacional prevê que a aeronave militar ela tem que ter autorização para sobrevoar o território de outro Estado e pousar mais ainda. Deve levar em consideração a segurança das aeronaves civis, ou seja, elas têm que se sujeitar às regras gerais do tráfego aéreo daquele Estado onde elas estão, ou do espaço aéreo onde elas estão voando. Elas não têm privilégio no que diz respeito à segurança do tráfego aéreo, controle de tráfego aéreo. Navios de guerra e aeronaves militares devem solicitar autorização para entrar em águas interiores, ou espaço aéreo sobrejacente, falando no slide anterior, exceto nos casos de emergência, força maior. Qual a diferença aqui, tá? Situação de força maior normalmente é entendida como aquela vinda de fenômenos meteorológicos ou mal súbito de alguém, de algum tripulante ou de algum passageiro. Tá? E emergência nos casos relacionados ao material, problemas relacionados ao material, à propulsão, coisas que impeçam ela a seguir viagem. Que águas historicamente caracterizadas. Linhas de base retas, englobando águas historicamente caracterizadas como mar territorial ou alto mar. É o caso do Irã, tá, gente? Aquela linha de base reta que engloba uma porção excessiva de água, e aí a convenção ela entende que nesse caso, as aeronaves não precisam de solicitar autorização para sobrevoar esse espaço marítimo englobado por essa linha de base, esse espaço, no caso das aeronaves, o espaço aéreo sobrejacente ao espaço marítimo englobado por linhas de base retas que estão a grandes distâncias da costa. Okay? Quando a Convenção fala de águas historicamente caracterizadas como mar territorial, ela fala da China. A China usa muito esse argumento. Esse mar é meu porque historicamente ele é usado por mim. E aí ela está na expansão dela em direção às Filipinas, em direção ao Japão, justamente alegando que ela, durante
séculos e séculos ela usa aquelas águas, então aquilo lhe pertence. Tá? Para sobrevoar ou navegar nessa área, não é, segundo a convenção, não é necessário uma autorização do Estado costeiro. Okay? Passagem inocente ou passagem em trânsito eu vou falar mais tarde, que é a passagem por estreitos, conhecidos como essenciais à navegação internacional. Bom, aí, nesses casos também não é necessária autorização, ainda que esse estreito esteja dentro de um espaço marítimo considerado como mar territorial. Vamos lá, passagem inocente. Finalmente, chegamos à passagem inocente. É a navegação contínua e rápida. O rápido é relativo, né? Rápido, lento. O que na verdade requer é que o navio mantenha a sua velocidade normal de cruzeiro e que não pare em momento algum, seja para descarregar, desembarcar passageiro, embarcar tripulante, ok? Então ela tem que ser contínua. A passagem inocente, ela é bem caracterizada no mar territorial, não existe passagem inocente em ZE nem em alto mar. Passagem inocente é um instituto do mar, afeta o mar territorial. O navio, ele tem o direito a exercer a passagem inocente, mas ele não tem o direito a entrar nas águas interiores sem autorização. Isso aqui é principalmente para navios, isso aqui é exclusivamente, né, para navios de guerra. Porque navios mercantes, eles podem adentrar baías, enseadas, sem problema nenhum. Eles podem adentrar as águas interiores. Mas desde que eles se sujeitem às normas, às leis estabelecidas pelo Estado costeiro para navegação nessas águas. Okay? Porém, navios de guerra, eles não podem penetrar em águas interiores sem autorização do Estado costeiro. Da mesma forma, não devem dirigir-se para as águas interiores ou delas sair para fazer escala no ancoradouro ou instalações portuárias. Ok, gente? Até aí, eu estou indo muito rápido, né? Não, tá bom? Estão entendendo? É que agora a gente entrou num ponto em que é mais decorado, não tem muita discussão de conceito. A gente tem que decorar as regras, decorar as características, ok? Estou apresentando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Vai na garra. Aí voltamos ao motivo de força maior, caso fortuito, emergência. Okay. Ainda que em passagem inocente, é permitido parar ou fundear nos casos de incidentes da navegação, colisão, se o navio vier a colidir com um fundo, rochedo, encalhe, ok? Pane de máquinas, dificuldade grave, uma epidemia a bordo, na sua tripulação, ou prestar auxílio a pessoa ou outro navio em perigo. Essas são as razões que permitem interromper a passagem inocente. Vejam bem, estes aqui são os ilícitos que permitem ao Estado costeiro proibir determinado navio de exercer o seu direito de passagem inocente pelo mar territorial. É no caso dele atentar contra a paz, soberania ou integridade territorial do Estado costeiro. Para o Brasil, manobras militares, não, a passagem inocente é para qualquer Estado, que é dentro do mar territorial. Manobras militares são proibidas durante passagem inocente,
Inclusive, vejam bem, levantamentos de inteligência hidrográfica. Aqui tem também o americano, ele tem duas palavras para pesquisa, né? Ele tem o research e tem o survey. O survey é inteligência, tá? Quando o pessoal usa a palavra survey no mar, navio fazendo survey, ele está fazendo um levantamento de inteligência, ok? E isso é um ilícito para quem quer exercer a passagem inocente no mar territorial de outro estado. Explorar recursos naturais ou investigação científica visando a exploração futura, sem autorização do estado costeiro. Atentar contra o meio ambiente, de qualquer forma. A convenção fala atentar intencionalmente contra o meio ambiente. Mas como esse intencionalmente é muito difícil de ser caracterizado, o que acontece é que o navio que atenta contra o meio ambiente durante passagem inocente, ele é responsabilizado de qualquer forma. Os tribunais já aceitam a responsabilidade objetiva. Não se discute se foi intencional ou não. Atentar contra leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários do Estado costeiro. Passagem inocente. Ela foi internalizada no direito brasileiro pelo Decreto 56.515, de 1965, onde determina que navios de guerra estrangeiros devem notificar previamente o governo brasileiro da intenção de navegar no mar territorial. Passagem inocente não inclui o direito de sobrevoo. Sobrevoo já é caracterizado uma manobra militar. Tá? Aqui parece norma de marinha, né? Razoáveis e necessárias, sem dizer o que é, e no final o comandante é o responsável. Pois é, aqui o direito internacional também tem. Como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ela foi muito negociada, ela tem muitos dispositivos ambíguos que usam esses tipos, essas expressões assim, conceito aberto, até mesmo para que conseguissem chegar a um consenso, acabavam colocando esses termos assim de razoáveis, necessárias, prudente, deve ser levado em consideração. Posso explorar os recursos naturais desde que eu não atinja aquilo que pertence à humanidade como um todo. Pô, vai delimitar isso, tá? Eu vou explorar petróleo, isso aqui é para a humanidade como um todo, né? Eu tenho que preservar os interesses dos demais estados. Vai saber quais são os interesses de todos os estados. Palavra-chave. Então, gente, o Estado costeiro ele pode baixar normas, né, que sejam razoáveis e necessárias, de uma forma geral, são aquelas que visam preservar a salvaguarda da vida humana e a preservação do meio ambiente. Tá? De uma forma geral, é isso que a International Maritime Organization, que é quem regula muito a parte de segurança da navegação no âmbito internacional, ela fala muito isso. Tudo que é razoável e necessário normalmente é balizado ou para salvaguardar a vida humana ou para evitar a poluição do meio ambiente. Não pode ter o objetivo claro de impedir a passagem inocente. E não pode apresentar discriminação. Tem que valer para todos os estados. O Estado costeiro pode suspender temporariamente o direito de passagem inocente. Porém, de uma forma geral, exige-se que ele apresente uma alternativa, uma rota alternativa. Tá? Uma forma geral, para que essa medida seja, digamos assim, aceita pela comunidade internacional,
para impedir a passagem inocente em determinado trecho do seu litoral. Uma vez mais, deve ser sem discriminação com publicidade, deve dar notoriedade, todos devem saber que houve a suspensão temporária por motivo de segurança naquela porção do mar territorial de determinado estado. Mais uma vez, voltamos àquela situação em que é permitida a entrada. Agora, a gente falava em águas interiores, no slide anterior. É permitida adentrar para prestar auxílio, sem autorização. Aqui, no caso, é permitido entrar no mar territorial para prestar auxílio. Segue o mesmo raciocínio. Situações de emergência e motivo de força maior são justificativas tanto para adentrar mar territorial, águas interiores, buscar ancoradouros ou atracadouros, interromper passagem inocente. Aqueles em perigo ou perdidos, sinistro deve ter a sua posição conhecida, não são permitidas operações de busca sem autorização. Isso aqui não é SAR, tá? O SAR, ele é regido por uma convenção específica, que diz quais são os direitos e as obrigações de cada estado dentro da sua área SAR, tá? Então, se não é conhecido o local do sinistro, do navio a quem se pretende prestar auxílio, não navio de guerra que está navegando fora do mar territorial, ele não deve adentrar o mar territorial. Para fazer SAR, não. Ele pode adentrar se ele souber a posição e tiver condições de chegar lá e promover o resgate. Ok? Bem, passagem em trânsito, como eu já falei, é trânsito de navios e aeronaves por estreitos utilizados para navegação internacional. Canal de Suez, Panamá, o que eu falei no início, Malaca, deixa eu ver mais, Hormuz, Estreito de Hormuz, tá? Aí aqui tem a definição, isso aqui é bom decorar, se perguntar, aí cada entender, você vai embora, né? De uma forma geral, é a navegação por estreitos que são utilizados, são essenciais para a navegação internacional. Normalmente ligam um mar a um oceano, ligam dois grandes oceanos. Oi? Passei um slide? Passou? Desculpa. Aplicam-se as disposições cabíveis da passagem inocente, exceto quanto à interdição. Porque a passagem em trânsito, ela não pode ser proibida nem por motivo de segurança, pelo Estado costeiro. Se existir um canal essencial, um estreito, essencial à navegação internacional, se sobrepõe ao mar territorial de um determinado Estado costeiro, o Estado costeiro, ele não pode interditar aquele estreito. Okay? Ele não pode impedir a passagem de trânsito de outros navios. Não, se estiver em guerra. Tá? O que se faz, de uma forma geral, é delimitar o canal. Ó, só pode usar determinada parte aqui. Isso já aconteceu. Mas fechar, bloquear, não. Depois, né, em direito, amanhã, quando a gente falar de direito internacional,
conflitos armados, a gente vai falar alguma coisa sobre isso aí, neutralidade, para entrar um pouco nessa parte. Não pode haver suspensão em tempo de paz, nem mesmo para navios barra aeronave de guerra. O Estado ribeirinho pode baixar normas de circulação que visem a segurança da navegação, já falamos. Isso aqui é uma regra geral para mar territorial, não importa se seja em estreito internacional ou não. Aí aqui nós entramos em águas arquipelágicas, linha de base arquipelágica. Existem estados que são arquipélagos. Vejam aqui a ilustração, fica mais fácil. Esses estados, o equivalente às águas interiores de um estado arquipelágico, nós chamamos de águas arquipelágicas. Então veja a linha de base, né? A linha de base arquipelágica é essa linha aqui, ó, que liga a porção externa, liga as ilhas externas do estado arquipelágico, certo? Isso tudo aqui, para efeito de direito internacional, é o equivalente a águas interiores. Então, porém, apesar de ser equivalente a águas interiores, estados arquipelágicos, eles têm um problema. Por quê? Se a gente colocar aqui em vigor todas as medidas e todas as prerrogativas que são utilizadas para águas interiores num estado que é não arquipelágico, você pode acabar impedindo a navegação por rotas marítimas internacionais importantes. Então, para salvaguardar a liberdade de navegação da comunidade internacional, convencionou-se que estados arquipelágicos eles podem delimitar suas águas arquipelágicas por meio de linhas de base arquipelágicas. Eles têm soberania nessas águas, porém eles têm que prever rotas marítimas arquipelágicas que possibilitem o tráfego marítimo internacional. Ok? E essa linha de base ela funciona como uma linha de base qualquer. A partir das 12 milhas, mar territorial, até das 12 às 24, zona contígua. Não tanto. O Estreito de Malaga é uma rota marítima, uma parte dele é a rota marítima arquipelágica, na Indonésia. Tem alguma regra para fazer essa linha de base? Nesse mesmo desenho aí, aquela ilha que está a uma distância, que tem um limite de distância, ela não pode fazer ligar. Não, ela usa as faces externas das suas ilhas exteriores. Mas essa ilha aqui, a linha de base não poderia ter essa ilha? Não, porque existe na convenção, e isso está fora do programa de vocês, existem as regras para você traçar as linhas de base. E entre um ponto de apoio aqui, entre um ponto de apoio e outro, existe um limite de distância. Tá? Se não me engano, são 5 milhas. Acho que são 5 milhas no máximo. E a área a proporção de terra da água tem que ser 1 para 9. Isso. Então, mas isso aí está fora do programa de vocês. Aquela amnésia lá, micronésia, polinésia, cheio de estado aqui pela Está gastando em Chester. Vai tirar cara 9, mas que não vai ter. Não vai cair, está no 3,7. Aí ele pode fazer o quê? No caso do estado arquipelágico,
de base arquipelágica, é isso aqui. Se as ilhas estiverem a uma distância maior do que aquilo que as regras da convenção permitem, para você traçar uma linha de base reta, então o que acontece? São várias ilhas com ZE, essas ZE às vezes até se sobrepõem. Vamos lá, continuando com águas arquipelágicas, aquilo que a gente já conversou. Existe o direito de passagem pelas rotas marítimas e aéreas arquipelágicas, assim como existe o direito da passagem em trânsito no mar territorial de um estado não arquipelágico, né? O estado arquipelágico ele pode suspender o direito de passagem por motivo de segurança, tá? Desde que, aí tem a pegadinha, né? Desde que não tenha um estreito internacional essencial para a navegação ali naquela região, onde ele pretende suspender temporariamente. Se o fizer, tem que ser feito sem discriminação, com publicidade. Agora, o que eu coloquei, está no programa, eu vou citar, apenas citar, mas não suscita grandes preocupações não. Tá? Antártica e espaço exterior possuem regimes jurídicos similares e são meio que apátridas, né? Não são considerados de nenhum Estado, né? Não estão sujeitos à soberania de qualquer Estado, devem ser utilizados somente para fins pacíficos, não podem ser utilizados para descarte de poluentes. É outra preocupação aí com o meio ambiente. Vamos lá. O que a Convenção fala sobre proteção de pessoas no mar. São essas os principais tratados internacionais a respeito, tratados e resoluções internacionais a respeito da proteção de pessoas no mar, né, salvaguarda do humano no mar. Convenção SOLAS, que fala sobre a segurança da navegação de uma forma geral. Resoluções da IMO, que ela emite por meio do seu subcomitê de segurança da navegação, para casos específicos, casos e regiões específicas. A própria convenção, ela tem alguns dispositivos a respeito de salvaguarda da vida humana no mar. A convenção SAR, né, que, como já citamos, delimita direitos e obrigações a estados costeiros em suas respectivas áreas de SAR, né? De operação SAR. Na nossa marinha temos a nossa OGSA, fala alguma coisa, e a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, Lei 9.537, ano de dezembro de 97. Essas aqui, obrigatórias para todos os navios mercantes. Vamos lá, vamos voltar agora a fazer outra rodada de força maior e situação de emergência. Direitos dos navegantes entrarem e permanecer em porto abrigado, sem penalidade, em tempos de paz, face aos perigos do mar ou por motivo de força maior. Dever dos comandantes prestar assistência a qualquer pessoa em perigo no mar, desde que tenham possibilidade razoável em fazê-lo. Ou seja, desde que não coloquem em risco ao próprio navio e à própria tripulação. Nos casos de navio de guerra tem ainda o fator missão, ou seja, o comandante pode negar-se a prestar socorro se isso vier a comprometer a sua missão. Difícil é provar isso, mano. Direito do mar tem muito conceito aberto. Muita coisa que tem que ser depois discutida.
Beleza. O comandante deve prestar assistência a outro navio, a sua tripulação e passageiros, e, quando possível, comunicar a outro navio o nome do seu próprio navio, o porto de registro e o porto mais próximo em que fará escala. Entenderam isso aí? Avisar, é prestar o socorro e avisar quem estiver por perto que ele prestou o socorro e que está indo para tal lugar. Mas isso é caso possível, tá? Quarentena, outro instituto da proteção de pessoas no mar. É um direito do Estado do Porto. Aí, lembram do princípio da soberania? Navios de guerra não podem ser inspecionados, né? Porém, eles podem ser colocados em quarentena, tá? Eles não podem, o Estado costeiro não pode enviar autoridades de vigilância sanitária em navio de guerra para inspecionar. Mas se entender que aquele navio está vindo de uma área endêmica, pode colocar em quarentena. O navio de guerra está sujeito a isso. Na prática, lá nos Estados Unidos, você sempre recebe visita de autoridade sanitária. O comandante autoriza, né? O comandante autoriza. Tudo isso que eu estou falando, ele levantou a bola boa aqui, tá? Tudo isso que eu estou falando cai por terra se o comandante entender diferente. Se o comandante autorizar a inspeção, mesmo que seja navio de guerra, ele pode ser inspecionado, tá? O comandante é a autoridade máxima da Tá aqui, ó. Comandantes militares podem requerer. Vejam bem, comandantes devem colaborar, prestar todas as informações que forem solicitadas, e eles podem requerer antecipadamente a dispensa de restrições. E o Estado costeiro, se ele não tiver vindo de uma área endêmica, pode conceder, pode entender que não tem problema. Todo mundo sabe o que é quarentena. Quarentena é a manutenção de um determinado navio, sua tripulação afastada do porto, até que fique claro e certo que aquela tripulação não possui nenhuma doença que possa ser trazida para a Terra. Isso é quarentena. Não é necessariamente 40 dias, tá? Porque historicamente isso aí levava 40 dias, mas hoje em dia, com a medicina moderna, isso aí pode ser 24 horas, 72 horas. Assunto interessante aqui, ó. Assunto interessante que está bastante em voga, o direito de asilo. Tivemos há pouco tempo aí o Roberto Barroso recebendo refugiados, tá? Aquilo não é asilo, tá? O que eu estou falando é de asilo, é sempre em função de razão política. Ok? Está aqui, ó. Razões para concessão do asilo: dissidência política, delito de opinião, crime relacionado com a segurança do outro Estado a que pertence o asilado, né, ou o solicitante do asilo, e que não seja classificado como crime comum. Por exemplo, o caso do Cesare Battisti, ele matou. Ele matou por razões políticas, é crime político, ele pode receber asilo. Não, porque homicídio é um crime comum. Não existe país nenhum no mundo que considere homicídio legal. Existem aí, né? Não vou entrar aqui em discussão, tá? Tem alguém aqui formado em Direito, estuda Direito? Saberece. Então,
controle. Não, o asilo, ele é sempre razão política. Tá? Se a razão é religiosa ou humanitária, é refúgio, é outra coisa. O asilo é sempre razão política, tem fundamento político. Okay? E pode ser concedido pelo comandante do navio. É aí que a gente quer chegar. Comecei a falar de asilo, mas o que asilo tem a ver com o direito do mar? Ele pode ser concedido pelo, ainda que em caráter precário, ou seja, ainda que em caráter temporário, pelo comandante do navio. É um direito do indivíduo pedir, mas não é uma obrigação do Estado conceder. Concede se quiser. Os 3 pontos do... Oi? Os 3 pontos. Não, é um ou outro. É um ou outro. Tá? Você pode dar asilo ao cara lá que está preso lá na Venezuela porque é contra o regime do Maduro. Você pode conceder asilo porque lá o repórter publica, ele não está preso, mas ele publica artigos contra Maduro, está sofrendo risco de vida, por exemplo. Entendeu? O refúgio é por questão humanitária ou questão religiosa. Todas as outras é refúgio. Não é questão política, é refúgio. Eduardo Snowden está lá na Embaixada do Equador. Não, você pode caracterizar como uma questão política. Ele divulgou segredos de Estado, por ideologia, entendeu? Você tem que ver a fundamentação. E o que incentivou ele a fazer aquilo? Foi uma questão política ou foi meramente financeira? Foi meramente financeira, ele não tem direito a asilo. Diferença entre existem 2 tipos de asilo, tá, pessoal? O territorial e o diplomático. O territorial, ele é no país e é permanente. O diplomático, ele pode ser numa representação daquele país em outra parte do globo e ele é temporário. Vamos lá. Asilo territorial, concedido no território do Estado asilante. É o venezuelano que atravessa a fronteira e vem para cá. Aí chega aqui, ele pede asilo, então ele recebe asilo territorial. Navio de guerra. Não, o haitiano é refúgio, é a questão humanitária. Tá? No navio de guerra, é o asilo diplomático. No navio de guerra é o asilo diplomático. Não sei que o navio de guerra esteja atracado na base naval do Rio de Janeiro, o cara conseguiu furar lá a segurança e chegou lá na corveta e se apresentou oficial de serviço. O asilo diplomático ele é concedido em legações. Legações são consulados, embaixadas, tá? Navios de guerra, que é o que nos interessa, e acampamentos ou aeronaves militares em outro país. Okay? O territorial ele é concedido no próprio país do Estado asilante. Perdão, o próprio território do Estado asilante. Comandante de navio de guerra brasileiro não pode convidar, ele tem que ser procurado. Ele não pode, no coquetel, ficar comovido depois de um outro ir e dizer assim: não, fica aí que eu vou te coxar, gostei de você. Ele tem que ser procurado pelo. Isso aqui, gente, é uma falha da nossa publicação, tá? O comandante ele pode conceder o asilo por razões humanitárias. O que se entende aqui, razões humanitárias, tá? Não é fome, não seria fome, doença, fuga de guerra, não. Ele seria por pena.
por ver que aquela pessoa, em função da sua posição, encontra-se numa da sua crença, das suas convicções políticas, encontra-se numa situação de penúria, e aí, pela sua penúria, vai lá e procura, ainda que não o Estado onde ela vive não ofereça diretamente a ela nenhuma ameaça de guerra, nenhuma ameaça de prisão, nenhuma ameaça de morte, ela, por sua condição, digamos assim, ideológica, política, não consegue emprego, aí não consegue prover seu próprio sustento, aí a apostila coloca como uma razão humanitária, mas não é uma razão humanitária propriamente dita. É uma situação de penúria em função da sua convicção. Tá? E logo depois chama o cara de refugiado, né? Depois chama de refugiado. Ah não, tecnicamente refugiado é outra situação. Ok? Mas decorem, tá? Decorem isso que... Só uma vez. Ó, aqui o crime comum, já havíamos falado sobre isso. Não pode conceder asilo a pessoas que estejam tentando fugir da aplicação da lei penal daquele país onde vivem. Soldados e marinheiros desertores, militares desertores, não são passíveis de receber asilo. Imediatamente comunicar ao seu superior e ao ministro das Relações Exteriores do Estado territorial ou autoridade administrativa do lugar. O prefeito serve? Serve. Eu não tenho contato com esses outros, com essas autoridades superiores, mas eu posso avisar um prefeito do local? Posso. Tá? Eu estou com um asilado aqui e cabe a ele fazer a informação correr lá na cadeia de comando dele. Até aí tudo bem? Tudo bem. Aqui são as hipóteses em que o requerente do asilo ele perde, digamos, o direito à concessão do benefício. Quando ele declara uma coisa que na realidade ele não é, na verdade ele é um praticante de crime comum e alega ser um perseguido por ele. Olha aqui, outro vacilo religioso. E contribui para perturbar a ordem e a disciplina de bordo. Religioso é complicado, né? Não colocar também. Oi? Ser religioso é complicado de não colocar aí, porque tem país que não é laico, Mas tecnicamente, cara, o religioso é independente do asilo, porque o asilo ele tem fundamentação política, ele não tem fundamentação religiosa. Fundamentação religiosa é refúgio. Sou um país democrático. Sou um país democrático. Pode ser, tem que ter cuidado, porque existem países. Aqui a pegadinha aqui, não acredito que vai cair isso na prova de vocês, não. Mas é uma questão interessante. Perguntaram aqui, e se for um país teocrático, ou seja, aquele que, por exemplo, países muçulmanos que adotam a Sharia, a lei islâmica, né? A lei segundo o Alcorão. Aí tem que ter cuidado se aquele ato praticado pelo suposto refugiado e que alega ser um refugiado em virtude de estar sendo oprimido pela sua crença religiosa, tem que ter cuidado para ver se aquilo ali não é um crime segundo a Sharia, porque senão ele vai estar cometendo um crime comum. Okay? O crime não é em relação a quem recebe? Não, o crime é em relação ao país que pratica, ao país, exatamente. Porque o que se deseja é que você não crie uma rota de fuga para criminoso. Olha aqui, isso aqui é o famoso não refoulement, não devolução, né?
quando o comandante somente entregará o asilado à autoridade competente do país do asilado e apenas a ela nos seguintes casos: quando for ordenado pelo governo brasileiro, quando se tratar de desertor simples de Força Armada estrangeira. Aqui, ó, princípio do non-refoulement. As pessoas asiladas não devem ter a sua entrada proibida pelo país asilante, nem devem ter, olha só, as pessoas asiladas, ou seja, após concedido o asilo, eu estou com um guerreiro no meu navio lá, informei ao Brasil, ó, estou concedendo asilo, posso? Vamos dar o ok. Suspendi com o navio. Quando atraquei, não, ele não entra. Mudamos de ideia. Isso aí é proibido pelo direito internacional. É o princípio do non-refoulement, não devolução. Tá? Não pode haver devolução. Uma vez concedido o asilo, as pessoas asiladas não devem ter sua entrada proibida pelo país asilante. Nem devem ser expulsas para o país de origem ou para um terceiro estado onde possam estar sujeitas à mesma perseguição em que viviam no país de origem. Ok? Aproximação, visita e inspeção. Alguns oficiais me perguntaram sobre isso. Chegamos, enfim, ao ponto. A regra no alto mar é não abordar. É a liberdade de navegação que deve prevalecer. Okay? Porém, existem exceções previstas na Convenção das Nações Unidas. Evidências fundamentadas de pirataria, tráfico de escravos, transmissões não autorizadas e caso o navio não possua nacionalidade. Era que estava faltando. Então, nesses casos aqui, navio de guerra em alto mar pode abordar navio mercante, navio civil. Okay? Se ele não conseguir encontrar nada que justifique qualquer um desses elementos após a abordagem, ele responde pelos prejuízos causados. Okay? Isso aqui é a norma, tá? É o que cai na prova, é a regra. De uma forma geral, é feito diferente. É notificado o estado de bandeira, dá autorização para abordar, diz que tem indícios. Atenção, pegadinha. Alguém está vendo aqui tráfico de drogas? Não. Então não. Tráfico de drogas é regido por um outro tratado, não é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Ok? Está aqui, ó, século XVII, ó. Pirataria, tráfico de escravos, transmissões não autorizadas na era da internet. Aí, caso o navio não possua nacionalidade ou não possa ser identificado, se o navio estiver escondendo a sua bandeira, porque alguma coisa está fazendo. Lembrem-se sempre, tá? Navios em alto mar. Não é em mar territorial. Oi? Tráfico de armas também existe tratado específico, tá? É tráfico de armas. Existe o Tratado de Roma, de 88, que é a Convenção para Repressão de crimes, né? Roubo armado e esqueci o nome. Fico com a sigla em inglês, esqueci o nome. Aí fala sobre delitos de uma forma geral no mar, como deve se proceder. Alguns estados assinaram, o Brasil assinou o acordo inicial, mas depois houve uma revisão. O Brasil não quis assinar a revisão, porque na revisão dizia que todos os participantes daquele acordo, no mar, um encontrando o navio do outro, pelo simples fato dos dois serem signatários, já dava autorização para chegar e abordar.
mesmo que não tivesse indício de ilícito e tal. Aí o Brasil achou aquilo forte demais e resolveu pular fora. SUA, Convenção SUA, Suppression of Unlawful Act, Tratado de Roma. Direito de visita também, mas, pessoal, SUA não cai no tá? O direito de visita também se aplica aos navios em trânsito na ZEE. Por quê? Porque entende-se que a liberdade de navegação prevalece na ZEE. Okay? Então, ZEE, para todos os efeitos que não sejam exploração de recursos naturais, exploração e preservação de recursos naturais, é alto mar. Para todos os outros efeitos. Okay? Na zona contígua, o direito de visita é ampliado, incluindo aquelas que caracterizam a zona contígua: aduaneira, fiscal, imigratória e sanitária. Ok? Tranquilo? Vamos lá? Atenção! Navio suspeito de tráfico de drogas não está sujeito a direito de visita e inspeção. Deve-se confirmar o registro e solicitar autorização ao Estado de bandeira. Confirmar o registro é confirmar se o registro daquele navio realmente é daquele estado. Pirataria é um dos poucos ilícitos assim previstos e bem explorados na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Artigo 101 da CNUD. Ato de violência, visa o lucro, ocorre somente em alto mar, fora da jurisdição de qualquer Estado. Navio de guerra ou de Estado. Navio de Estado é um navio que não é de guerra, mas está a serviço de um determinado governo. Navio de guerra ou de Estado não comete pirataria, mas pode ser vítima. Estão englobados os atos de incitação ou ajuda voluntária na utilização de um navio ou de uma aeronave pirata. Isso aqui é o que acontecia muito na Somália, né? É o navio-mãe, porque o navio-mãe ele ficava dentro do mar, fica ainda, né? Dentro do mar territorial da Somália. E saía só um esquife, que é uma embarcação pequena, com um grupo armado. Aí saíam do mar territorial, abordavam lá, faziam o roubo, capturavam a tripulação. Se eles quisessem levar o navio todo, eles guinavam para dentro do mar territorial e vinham embora. Aí ninguém mais podia intervir. Se eles quisessem só a carga, eles traziam para esse navio-mãe, já estava dentro do mar territorial, e aí ficavam safos e ninguém mais podia ir lá pegar eles. Mas isso houve um desdobramento, houve uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, com a qual a Somália concordou. A Somália abriu geral o mar territorial dela, então todo mundo podia fazer a entrada no mar territorial e prender o navio-mãe baseado no artigo 101 da Convenção, porque o navio-mãe ele auxilia, né? Ele ajuda para que a pirataria seja concretizada. Ele não executa diretamente, mas ele é um meio auxiliar. E ele ficava dentro do mar territorial, então não conseguiam prender o navio-mãe. Aí, por força dessa resolução do Conselho de Segurança, passaram a entrar no mar territorial e houve até a operação dos comandos franceses em terra para estourar a base de pirata na Somália. Então a Somália abriu bem a soberania dela ali, deixou de mão, largou de mão e a Europa tomou conta. Quem julga o crime de pirataria? Oi? Quem julga o crime de pirataria? Essa é uma grande questão. Vocês querem falar sobre isso? Quem julga a competência para processar e julgar é do Estado interessado. Quem é o Estado interessado? O que é vítima, ou seja, o Estado de bandeira do navio vítima. Se eu tiver um tributo da minha nacionalidade, eu sou também Estado interessado. Se a carga vinha para mim,
ou era do meu interesse que chegasse a algum lugar, eu sou estado interessado, então é bem aberto. Tá? A seguradora não, porque a seguradora é um ente privado, aí não entra muito nessa questão, mas o Estado interessado, de uma forma geral. As hipóteses são utilizadas da Convenção de Roma. A Convenção de Roma diz lá quem é, mas na Convenção de Montego Bay não tem isso, tá? Isso aí é uma analogia que se faz. Aí seria o código somente alto mar ou o código fora do mar territorial? Não, alto mar. Zona contígua não é pirataria. Na zona contígua é pirataria Porque ele só e pode. ainda... Oi? Somente alto mar e exceto mar territorial. Não. Saiu, passou 12 milhas da pirataria. Tá bom? Zona contígua é pirataria. Porque ali, para efeito, se você não está falando em medidas profiláticas sanitárias, alfandegárias ou aduaneiras, ali é alto mar. Para todos os outros efeitos é alto mar. Então também inclui auxílio e incitação, tá? Sempre em alto mar, com fins privados, visando o lucro, e é de um navio contra navio. Bem, jurisdição nos espaços marítimos. Acho que nós já estamos indo para o último tópico. É isso? 4? Beleza, chegamos. Jurisdição nos espaços marítimos. O que é a jurisdição? A jurisdição vem do latim jurisdiction, quer dizer o direito. Da capacidade de um Estado dizer o que pode e o que não pode em determinado local. Isso é jurisdição. Ela é menor na medida em que nos afastamos de terra. Quanto mais para o mar vamos, menor a capacidade do Estado de dizer o direito. Enquanto no mar, nas águas interiores, ela é absoluta. No mar territorial, ela se sujeita ao direito de passagem de outros navios, passagem inocente. Na zona econômica exclusiva, ela começa a ficar limitada apenas ao que diz direito à exploração e preservação de recursos naturais. No alto mar, ela é praticamente nula. Ela se restringe ao estado de bandeira, que é jurisdição com relação ao navio, apenas ao navio que opera sob sua bandeira. Então, quando falamos da JB, até... Rapaz, você falou a JB, não queria te falar essa JB, faltando 5 minutos. A JB, Águas Jurisdicionais Brasileiras, tem uma instrução normativa do comandante da Marinha, que não está no programa de vocês, que fala sobre a JB, define o que é a JB. E o comando da Marinha define que as águas jurisdicionais brasileiras são aquelas que estão nos espaços marítimos em que o Brasil exerce jurisdição em qualquer grau. Ou seja, antes no tipo, quem falou? Está visurado, cara. Na versão anterior dessa instrução normativa que foi mudada há pouco tempo, dizia que em qualquer grau de jurisdição, né, AJB são os espaços marítimos, incluindo coluna d'água, espaço aéreo sobrejacente, em que o Brasil exerce jurisdição em qualquer grau, inclusive na coluna d'água sobrejacente à plataforma continental estendida, ou seja, aquela que vai além das 200 milhas náuticas. Isso aí caíram de pau na gente, até eu ainda estava fazendo mestrado, quando eu ia em congresso que tinha estrangeiro, que eu falava disso, batiam em mim até dizer chega. Me questionavam mesmo. O combate era duro e prolongado. Por quê? Porque a coluna d'água sobre a plataforma continental estendida, a gente não é alto mar puro e ponto. A gente não tem jurisdição em nenhum grau sobre ela.
E aí mudou o Charlie Mike, mudou a instituição normativa. O EMA já assessorando, Almirante, o União não aguenta mais, muda isso aí. Passou. Vocês vão ter alunos estrangeiros na turma de vocês, eu dava aula sobre jurisdição dos espaços marítimos, no SEMOS. Os estrangeiros vinham com 7 pernas na mão para a minha aula. No último ano eu disse assim, não pode estrangeiro, é sigiloso. Aí resolvi meu problema. E aí ficou somente o quê? Até as 200 milhas, onde o Brasil exerce jurisdição em algum grau, nem que seja só para efeito de exploração de recursos naturais. Isso tudo a Marinha do Brasil entende como sendo água jurisdicional brasileira, ok? É um conceito aberto. Até o limite da ZE, exatamente. Então toda vez que aparecer esse símbolo, essa nomenclatura, água jurisdicional brasileira, AJB, tenham em mente que ali, ela acaba ali no final da ZE, tá bom? Vamos ver aqui o que eu coloquei para finalizar. Isso aqui é o Cisgás, né? Vocês ouviram falar já, né? Acredito. Fez água, né? Mas é interessante que ele mostra aqui, ó, São Pedro, São Paulo, a ZE de São Pedro, São Paulo, ó. Veja. É um bom projeto de papel. Aqui é uma ilustração. Jurisdição do Estado costeiro. Mar territorial, águas interiores, alguma coisa na ZEE no que diz respeito à preservação e exploração de recursos naturais, zona contígua naquilo que a gente falou, aduaneiro, alfandegário e sanitário, plataforma continental, para efeito de exploração de solo e subsolo, mas estado costeiro, ó, não tem nada aqui no alto mar, tá vendo? No alto mar puro, propriamente dito. Tem apenas aquilo que diz respeito à sobreposição com ZE, zona contígua e plataforma continental. Já o estado de bandeira, ele prevalece aqui na porção que é somente alto mar, e ele é limitado aqui na interseção, na ZEE, no que diz respeito à exploração, preservação de recursos marinhos, zona contígua no que diz respeito às restrições alfandegárias, aduaneiras e sanitárias, e na plataforma continental o estado de bandeira não pode aplicar nada, a não ser que tenha autorização para exploração de solo e subsolo do estado costeiro. Navios de guerra. Navios de guerra, com seu status especial, eles têm liberdade de navegação em toda a circunferência amarela aqui, certo? No mar territorial, prevalece no que diz a jurisdição do estado de bandeira, ela prevalece no mar territorial, no que diz respeito à passagem inocente, e nas águas interiores apenas no que diz respeito à inspeção, abordagem, fiscalização de navio, que navio de guerra tem imunidade diplomática. Entenderam o que é jurisdição e como ela se relaciona nos diversos espaços marítimos? Direito de perseguição, exercido por navio de guerra ou de Estado, quando iniciado em alto mar, e aqui eu coloco o ZE, porque para efeito de navegação, a ZE se equipara ao alto mar, tá? Aqui, ó, nos casos de pirataria, para o tipo ilícito, pirataria, a ZE é considerado alto mar, ok? É isso que eu quis dizer aqui. Ou quando se inicia no mar territorial / zona contígua, que é chamada perseguição em rote. Vejam bem, senhor, navio de guerra ou de Estado, tá? Ele pode dar continuidade à perseguição de um determinado navio que se recusa a ser inspecionado, mas que está dentro daquelas características que a Convenção prevê como passíveis
de receber a abordagem de navios de guerra. Okay? Encerra com o apresamento ou com a entrada do navio perseguido no mar territorial, águas arquipelágicas ou espaço aéreo. Espaço aéreo quando é aeronave, né? Então ela pode ser iniciada no mar territorial, zona contígua, vindo para fora, que é a hot pursuit, ou ela pode ser iniciada em alto mar, vindo para dentro. Mas quando dentro em mar territorial de um outro estado, que não do navio perseguidor, ou nas suas águas, ou nas águas arquipelágicas de estado arquipelágico, ela tem que ser cessada. Pois não? Mesmo no caso da ZE, mesmo sendo no caso de pirataria. Oi? No caso da ZE, mesmo sem ser no caso de pirataria, pode estar sem ser pirataria, pode ser aquelas hipóteses que a gente falou, emissão, rádio não autorizada, navio sem nacionalidade, entendeu? Tráfico de escravos, ok? Não, é porque a zona acusativa, ela é considerada parte da ZE. Isso aí, pessoal. Uma dúvida aqui que acho que teve muita gente aí. Em caso de tráfico de drogas, eu não posso fazer uma perseguição. Acabei a aula. A gente volta. O que acontece? Em caso de tráfico de drogas, o meu país não é signatário de nenhum acordo, eu não sei, aquele navio ali ele está sem bandeira, mas eu tenho certeza que ele está levando droga, porque a minha inteligência diz que ele está levando drogas. Eu posso perseguir? Posso perseguir. É navio sem bandeira. Navio com bandeira. Vou confirmar o registro, avisar o estado de bandeira, manter o acompanhamento até que chegue a autorização para abordar. E aí, autorizado, aí vira perseguição. Tá? A perseguição tem que ser ininterrupta. Tá, pessoal? Pode. Não aborda isso, não. Realmente, isso cada instrução. Interessante, é gravar, ó. Começou no mar territorial, zona contígua, é hot pursuit. Iniciou em alto mar, ou ZE, é perseguição. Requisitos da perseguição, para que ela seja legal com sua plenitude. A legitimidade do perseguidor, ou seja, o perseguidor tem que ser um navio de guerra ou de Estado. Ok? A posição geográfica do infrator é aquela situação, ele não pode estar dentro do mar territorial de outro Estado. Tem que ser dado um sinal para parar, e esse sinal tem que ser ignorado. Tempestividade, ou seja, eu tenho que fazer isso no momento em que eu constato a ilicitude.
eu não posso deixar ele entrar, descarregar a droga e ficar esperando ele voltar. Não, aí eu estou fora. Ah, mas ele estava com droga quando entrou. Perdeu. Ok? Essa é a tempestividade, ou seja, ela tem que ser no momento em que o ilícito é constatado. E a continuidade da perseguição, ela não pode ser interrompida. Segundo nosso brilhante colaborador, a carta de instrução do CONF, né, prevê que pode ser feito acompanhamento radar e isso é considerado perseguição contínua, ininterrupta.